Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos mais famosos conferencistas brasileiros, que é hoje um nome, inclusive, internacional, Pedro Calabrese. É tão jovem, né? Você vê ou é o filho de Pedro Calabrese? Não, sou eu mesmo. E eu fico lisonjeado quando dizem Quantos que eu sou anos? velho. Tenho 33. E já é tão famoso com 33 anos. Como foi sua carreira aí? Olha, eu comecei a carreira trabalhando com marketing porque eu me formei em publicidade. E eu me frustrei um pouco com o mundo corporativo, o mundo das empresas. Estava muito bem, numa carreira excelente como profissional de marketing. Ganhando dinheiro, porque Sim, marketing dá dinheiro, né? Bastante jovem, ganhando um bom dinheiro, mas infeliz. E então eu resolvi mudar de carreira e virar professor. E aí você imagina, quando eu falei para as pessoas que eu queria abandonar uma carreira em marketing, em empresas multinacionais, ganhando dinheiro para ser professor, Endoidou, todo né? mundo me chamou de doido. Endoidou, né? Chamou de maluco, vai morrer de fome, aquelas coisas todas. E graças a Deus, eu sou professor há mais de 10 anos já. Eu comecei com 22 anos de idade a ser professor universitário e graças a Deus tenho tido bons resultados. Mas é o professor universitário ainda é mais respeitado. Mas o professor do ensino médio, é uma tristeza. Tem vários professores sendo agredidos aí na sala de aula, Sim, né? olha, O que é isso? Não são somente, eu diria, os professores do ensino fundamental e médio, mas também nas universidades tem acontecido isso. Nós temos um movimento de perda de respeito à figura do professor muito triste que vem acontecendo. Aparentemente, o aluno tem muitas vezes confundido o professor e acreditado que o professor ele é um serviçal. Então, há alunos, por exemplo, que viram para o professor, apontam o dedo na sua cara e dizem, eu pago o seu salário, esse tipo de coisa. É uma falta de respeito muito triste. Falta de respeito que começa do governo, com os salários alvitantes que pagam os professores. Sem sombra de dúvida. Eu acho que, se você observar o papel da educação, a educação ela não é um mero instrumento para você exercer uma profissão. A educação é a base de todo cidadão, de todo bom cidadão, aliás, de todo bom ser humano. Porque sem a educação, a pessoa não sabe votar, ela não sabe gerenciar as finanças domésticas, ela não sabe abrir e manter um negócio, ela não sabe, enfim, conviver com as outras pessoas da melhor forma possível. E para a cidadania e para a boa formação como ser humano com H maiúsculo, a educação é fundamental. E isso deveria se refletir no respeito que o Estado tem perante o professor, no seu salário, não só no seu salário, mas também no seu crescimento de carreira, no seu plano de carreira, e sem sombra de dúvida a gente não vê isso refletido na realidade. Ô Pedro, sua especialidade, o que é neurociência? Neurociência, grosso modo, é a ciência que estuda o sistema nervoso dos seres vivos e, obviamente, a peça-chave do sistema nervoso de muitos dos seres vivos é o pedacinho do corpo que a gente chama de cérebro. Então, podemos dizer que é a ciência que estuda o cérebro. Agora eu quero que você seja um pouco modesto. Qual é a razão do sucesso das suas palestras no Brasil e no exterior? Na sua opinião, qual é a razão do sucesso? Minha opinião pessoal, eu acho que nós estamos hoje em um momento muito especial da humanidade, porque hoje nós estamos no século do autoconhecimento. Nunca antes na história foi tão grande a demanda por ideias, conteúdos, livros, palestras, enfim, por coisas que nos ajudem a entender melhor a respeito de nós mesmos. Aliás, o nome do meu livro com o professor Clóvis de Barros Filho é justamente Em Busca de Nós Mesmos, para refletir que essa busca é muito forte hoje. As pessoas estão com essa chama dentro delas, em busca de entender o que faz com que elas sejam como elas são, por que nós sentimos o que sentimos, por que nós pensamos da maneira como pensamos, por que nosso comportamento é de um jeito e não de outro. Então eu acredito que por estarmos nesse calor, eu diria, em busca desse tipo de conteúdos, então aquilo que eu faço como professor, como palestrante, tem sido muito solicitado. E eu tenho a sorte de ter o carinho muito grande das pessoas que acompanham meus conteúdos na internet, no YouTube, nas palestras, etc. E eu ouço muito as pessoas, então eu estou sempre tentando buscar entender quais são as angústias das pessoas para, talvez, com o meu conhecimento, poder ajudar que seja um pouquinho. Você aprende mais com o jovem ou com o adulto? Eu aprendo com todos. A sociedade atual ela tem um problema. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ouvir. Se você imagina o Facebook, quando você olha o Facebook, você não está vendo pessoas ouvindo, você está vendo pessoas falando. O Facebook, eu imagino na minha cabeça uma metáfora que é
Um monte de gente com aquele cancelador de áudio da fábrica para não ouvir barulho, com um megafone na mão. E é isso que nós vemos na sociedade hoje. As pessoas, quando estão conversando, em vez de ouvir o outro, o que elas estão fazendo é esperar a vez delas falarem. Agora, você deve estar sabendo que tem vários casos de restaurante, a gente chega no restaurante, então às vezes duas pessoas amigas, mas no celular. No celular. E em casa, até aquele almoço de família no domingo, não consegue conversar, que é aquilo ali. Isso mudou realmente a maneira de viver das pessoas. Né? A configuração das relações hoje, ela tem como elemento central o celular. Isso é muito bom para algumas coisas, óbvio. É muito legal, por exemplo, eu ter podido entrar em contato com vocês aqui para participar do programa e o celular facilita o contato com a produção. Isso é muito legal. Aproximar as pessoas que, em outro momento, talvez estariam distantes. Eu não estaria aqui, por exemplo, se não fosse o meu canal do YouTube. Então, graças à internet, é possível que hoje eu te conheça e agora eu conheça os nossos telespectadores aqui. Isso é ótimo. Só que toda ferramenta, ela vai ser boa ou ruim na medida como nós usarmos. Tudo depende da forma como nós usamos. E muita gente tem colocado suas relações, eu diria, subalternas em relação ao uso do celular. A partir do momento que você está almoçando com um ser humano e você dá mais prioridade para o celular do que para aquele ser humano, isso, ao meu ver, é um ato de desrespeito, mas, sobretudo, é uma perda de oportunidade de diálogo, de conversar, de se aproximar, de olhar no olho, de pegar na mão, de estar próximo como ser humano de fato. Isso se reflete, por exemplo, hoje, quando um jovem, muitas vezes, entra numa empresa, ele não está tão bem acostumado à relação real do mundo, ou seja, aos prazeres e aos desprazeres, às decepções que o mundo traz, porque ele está tão acostumado a uma vida mediada pelo celular, onde tudo é editado, essa é a questão. Quando você olha fotos no Instagram, aquelas fotos das pessoas sorridentes, com o corpo maravilhoso, tudo é editado para parecer perfeito. Isso esconde um pouco a imperfeição do mundo, o desgaste, a briga, o não, as dores. E muitas vezes hoje eu estou te dizendo porque ouço de muitos gestores dentro de empresa que muitos jovens chegam sem saber direito lidar justamente com esse lado das coisas que não são tão maravilhosas do mundo, por ter sido doutrinado, por assim dizer, por um mundo onde tudo é editado maravilhoso via celular. Então, eu acho que as pessoas não podem perder a noção de que somos seres humanos e que o contato olho no olho, um a um, o diálogo de fato, ele nunca deve ser perdido, porque isso está na raiz da nossa humanidade. Você acredita no relacionamento afetivo e até sexual pela internet? Existe muito. O que a internet faz e, na verdade, o que todo instrumento... Todo mundo fica bonito na internet, Sim. né? Magro, né? Cabeludo, não tem careca na internet, não tem gordo, né? Exatamente. Todo mundo muito sorridente, nunca está chorando, nunca está com dor de barriga, nunca tem problema nenhum. Eu acho que, quando a gente para pensar nos relacionamentos, a internet pode fazer algo muito legal, que é aproximar pessoas, como eu disse, que estariam distantes se não fosse ela. No entanto, quando você perde, por exemplo, a coragem de olhar no olho de uma pessoa e de dialogar com ela, declarar seus afetos, declarar seu sentimento, aí pode ser um problema. É muito comum hoje em dia, por exemplo, as pessoas terminarem relacionamento por celular. Manda uma mensagem, por exemplo, porque é óbvio, é muito mais fácil. Tchau, bota tchau. Exato. Você manda um... Não tchau, vamos querida. Nos falar mais, tchau, aí querida. Pega Lula, né, e bota tchau, querida. E aí a grande questão é fácil fazer isso porque quando você está distante de uma situação, teu cérebro ele tem menos engajamento emocional, você fica mais frio. E é por isso que é muito mais fácil, através de um celular, você terminar um relacionamento. É uma decisão mais fria. Quando você está no olho, é muito mais difícil. Perfeito exemplo disso é muitas vezes o que acontece conosco. Você quer ter uma conversa séria com teu chefe, com a tua esposa, e você vai planejando o que você vai falar. Quando chega na cara da pessoa, desanda tudo. Porque se tornou quente, se tornou emocional, e a emoção muda a nossa tomada de decisão. E o que acontece nos relacionamentos hoje em dia é que muita gente, por usar celular, computador e internet, esfria a relação e quando chega no olho, não sabe direito o que fazer. A gente tem estudos científicos mostrando cada vez mais jovens, eu estou falando de homens com menos de 40 anos de idade com problema de impotência sexual.
E nós já sabemos que isso está associado ao uso excessivo de pornografia na internet. Porque é óbvio... Nem Viagra dá jeito. Talvez só o Viagra dê jeito, né? Mas a questão é que quando você aprende a relação sexual na internet ou se acostuma com aquela pornografia, que é uma fantasia da realidade, você encontra com a realidade e se frustra. É o mesmo problema do que eu tinha dito antes, esse mundo glamuroso da internet que está sem as imperfeições da vida. Isso pode acontecer inclusive na vida afetiva, nos romances, na vida sexual. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Pedro Calabres. Esse assunto da internet está interessante. Me diga uma coisa, na sua opinião, a traição, porque, vamos dizer, a mulher entra na internet e arranja um amante virtual bonito e vice-versa, isso é traição? Olha, eu acho que a gente tem sempre que se colocar no lugar da pessoa que sofre. A definição de traição, ela depende muito de um acordo, eu acho, né? De um acordo que você tem com a pessoa. Eu me sentiria traído se eu soubesse que minha esposa, por exemplo, ela mantém uma relação afetiva e até de cunho sexual, ainda que virtual, com uma pessoa. Talvez outras pessoas não. E às vezes é a mulher com a mulher e o homem com o homem, às vezes, o casal enfim, não sabe, né? Hoje é um mundo de afetos livres, como dizem os sociólogos. Onde é que a neurociência interfere na política? Hoje em dia você tem cada vez mais campanhas políticas que estão usando a pesquisa neurocientífica para fazer marketing eleitoral. As campanhas dos Estados Unidos, do Obama e do Donald Trump, elas mapearam o cérebro de eleitores para ver que tipo de mensagem dada pelo político engaja mais emocionalmente o cérebro da pessoa, para que o político ele construa um discurso mais sedutor. É o marketing político do século XXI, onde você vai olhar não só para o que o eleitor diz, mas para o que o eleitor, no fim das contas, manifesta dentro do seu cérebro, para você compreender, adequar a sua imagem, o seu discurso, etc., e no fim das contas ganhar a moeda de troca do mundo eleitoral, que é o voto. Qual é o conselho que você daria ao estudante, nós estamos às vésperas do Enem, de escolher a carreira que vai fazer? Porque nem sempre as pessoas têm a coragem que você teve de, no meio da carreira profissional, trocar de ramo. Mas qual é o conselho, qual é a melhor maneira do jovem escolher a carreira que vai seguir? Eu dou duas dicas que para mim foram fundamentais. A primeira é, não pense na faculdade, por exemplo. Porque tem muito aluno meu que chega para mim e fala: professor, eu não estou gostando das aulas da faculdade. E, na verdade, isso não importa, porque a faculdade... Mas não é suas aulas não, as outras. Né? Não, só Ele as não tem outras. cara de dizer que não gosta das suas aulas, na sua cara é ruim, né? Para mim, pelo menos na minha frente, eles dizem que gostam. Mas a ideia é, a faculdade é um meio, ela não é um fim. Então, se você não gosta das aulas, mas a carreira que você vai exercer te encanta, então vale a pena passar por essa dificuldade de aulas não tão legais para que você exerça uma carreira para o resto da sua vida que te seja encantadora. Então não foca na faculdade, não foca em gostar das aulas, foque na carreira, na profissão. Se a profissão te encantar, é isso que você tem que focar, não importa a faculdade qual for, passa por isso, aguenta a dificuldade. Essa é a primeira dica que eu dou. E a segunda dica que eu dou, que eu acho que é absolutamente fundamental, muita gente traveste medo de praticidade. Pelo medo de arriscar, por exemplo, uma carreira, pelo medo de arriscar uma mudança de carreira, essa pessoa ela entra no auto-engano de achar que ela está sendo prática, objetiva. Por exemplo, por acreditar que um certo trabalho é mais seguro do que o outro, e aí a pessoa, em vez de percorrer aquilo que ela tem paixão, aquilo que brilha aos olhos dela, ela vai por aquilo que ela imagina que seja seguro. Isso é muito triste, porque eu garanto, cedo ou tarde, a pessoa que faz isso, ela vai despertar, olhar para a vida e talvez venha o pior sentimento que existe no ser humano, que é o arrependimento. E o problema é que muitas vezes, quando esse arrependimento surge, já não dá mais para você recuperar o tempo perdido. Então, se você está infeliz com a sua carreira, se você está infeliz com aquilo que você está fazendo, minha dica é: comece agora a fazer alguma coisa para que você mude. Não é largar tudo de mão, não é assim que funciona sempre. Mas é começar a dar um passo rumo ao caminho que você imagina que vai te fazer feliz. E se depois de trilhar esse caminho, você perceber que não é bem aquilo, pelo menos você já sabe mais uma coisa que não vai te fazer feliz, e isso ajuda a você encontrar o caminho de uma vida mais feliz. Porque é muito comum o pai e a mãe, ou a mãe,
querer que o filho siga a mesma carreira dele, o médico que seja médico, o advogado que seja advogado. É muito comum justamente por aquilo que eu falei. Pelo pai e não é por qualquer razão que não o amor. O pai ama o filho, a mãe ama o filho e, portanto, quer que o filho esteja seguro. E, portanto, traveste o emprego de segurança e acredita que naquela carreira você será mais seguro. Mas eu imagino que, acima de tudo, o que um pai quer é ver seu filho feliz. Porque imagina então que seu filho está numa carreira, que é a carreira que você escolheu para ele, mas que ele está triste, que ao levantar de manhã ele não tem vontade de viver, que ao deitar à noite ele não quer acordar, ele gostaria de continuar dormindo. Isso é uma coisa horrível para um pai. E muitos pais precisam ter essa noção, porque muitos filhos têm vergonha. Alunos meus chegam para mim e falam: professor, eu odeio essa faculdade que eu estou fazendo e essa carreira que eu estou fazendo, mas é que meu pai me obrigou. E eu não tenho coragem de falar para ele que isso está me deixando infeliz. Então, às vezes, o teu filho está dentro de casa, infeliz, ele não te conta porque ele tem medo de você. Isso é uma coisa horrível. O filho não deveria ter medo de falar para o seu pai ou para a sua mãe se ele está feliz, se ele está infeliz. Então, é importante que a gente crie um clima na família onde o filho possa se expressar, onde ele possa dizer se ele está feliz ou infeliz. E o pai pode, é claro, dar conselhos de carreira, deve, eu diria, apontar os caminhos que são os caminhos onde o erro provavelmente será menor. Mas, acima de tudo, eu digo aos pais: deixe teu filho errar sozinho, deixe ele aprender errando, deixe ele tropeçar e cair. É muito mais importante para o bom desenvolvimento dele, para a maturidade dele, que ele tropece, caia e aprenda a levantar, do que ele tem um pai que sempre coloca um colchão na hora que ele vai cair. Ô Pedro, eu vou perguntar a sua opinião sobre o prisma da neurociência, sobre esse assunto que está muito em voga. Agora não tem mais sexo, não, agora é gênero, né? Sim. E tem uma história de que a criança tem que resolver, sei lá com quantos anos, se vai ser homem ou mulher. O que é isso? Olha, esse é um dos temas mais polêmicos. Eu precisaria de outros especialistas aqui, e não só isso, horas e horas para a gente começar a discutir. O que eu posso dizer de maneira muito clara: nada é puramente biológico. Nada é determinado somente pela nossa biologia, pelos nossos genes e por aí vai. Nada. Porém, nós temos um contraponto. Nada é puramente social, construído na sociedade e por aí vai. Tudo é um diálogo entre biologia, sociedade e a sociedade, cultura, educação, dos dois lados. O que a gente tem, eu diria, é talvez uma polarização de dois extremos. Um grupo de pessoas que defende que é biológico e ponto final, e outro grupo que defende que é social e ponto final. A gente precisa de diálogo e de entender que o preto e branco pode parecer mais fácil, mas o mundo é muito mais cinza quando você estuda de fato como funcionam as coisas, do que um extremo preto, branco ou qualquer coisa do tipo. Agora, recentemente nós tivemos um espetáculo triste, né? Que já tem no exterior, mas chegou no Brasil, né? Aquela criança de 14 anos foi lá, matou os colegas. O que é aquilo? O que é que está no cérebro de um menino como aquele? Olha, é muito difícil fazer um diagnóstico depois de um evento ocorrido como esse sem ter acesso à pessoa. Mas o que nós percebemos é que episódios como esse, muito tristes, de violência, eles geralmente estão associados a transtornos psiquiátricos, transtornos neuropsiquiátricos. Mas o jogar esses joguinhos violentos e ver casos como dos Estados Unidos e como em Realengo, influi? São duas coisas muito diferentes. Os jogos, têm estudos que demonstram que não existe essa influência. Tá? Muito pelo contrário. Alguns estudos sugerem que o videogame, justamente por ser um ambiente lúdico, um ambiente de fantasia, ele serve inclusive para extravasar certas energias. Tal como, por exemplo, o esporte, se você parar para pensar. Ir ao estádio, gritar pelo teu time, por aí vai, no fim das contas, às vezes descarrega certas energias para que você não brigue com alguém no trânsito, né? Bata em alguém fisicamente. Isso é uma coisa. A outra coisa é casos que a mídia dissemina. E isso, existe um contágio, sim. Te dou um exemplo de algo que é muito crítico, o suicídio. Nós sabemos hoje, os dados científicos são claros, que quando a mídia fala sobre o suicídio de uma celebridade, em seguida você tem um aumento considerável estatisticamente de casos de suicídio, de pessoas que, por influência dessa mediatização, acabam cometendo o ato. Então, sim, do ponto de vista da disseminação da mídia, de ver essas coisas, isso pode sim influenciar casos posteriores. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Pedro Calabres. Nós voltamos
a conversar com o Pedro Calabrese. No bloco anterior nós falamos de suicídio. O suicídio é um ato de coragem ou é de fraqueza? Suicídio é um ato de desespero. Eu costumo fazer a seguinte metáfora. Imagine uma pessoa que está num prédio pegando fogo e ela não consegue ir para a escada, ela não consegue sair do apartamento e a única alternativa que ela vê é pular. É mais ou menos isso que a pessoa que se suicida acaba sentindo. Ela sente que não há qualquer alternativa que não aquela. Ela se sente compelida a encerrar a sua vida por uma série de motivos e normalmente, tá? A estimativa é que a imensa maioria dos casos de suicídio estejam associados a transtornos psiquiátricos e a depressão é o principal deles. As pessoas acham muitas vezes que depressão é frescura, que depressão é tristeza. Não é. Tristeza é quando o seu time perde, tristeza é quando você toma uma bronca do seu chefe. A depressão é um transtorno neuropsiquiátrico. O cérebro de uma pessoa com depressão é diferente do cérebro de uma pessoa sem depressão. É um cérebro alterado, é um cérebro prejudicado. E muitas vezes esse prejuízo é tamanho que leva a pessoa a um ato extremo como o suicídio. Uma coisa muito triste e eu diria, algo que nós, enquanto sociedade, precisamos ter mais compreensão, nós precisamos discutir mais abertamente para que tenhamos mais conscientização, porque a conscientização pode fazer com que, por exemplo, a família de uma pessoa que cometerá o suicídio perceba, às vezes, o que está acontecendo, que a pessoa talvez esteja depressiva e consiga, com o diálogo, buscar tratamento e por aí vai. O que não significa que todo suicida ele dá indícios e por aí vai. Porque muitas pessoas se sentem culpadas. A família de uma pessoa que cometeu o suicídio se sente culpada porque não viu os indícios, porque acredita que poderia ter evitado. Muitas vezes a pessoa que se suicida não apresenta indícios, ela não apresenta evidências claras de que ela está depressiva, de que ela tem transtornos psiquiátricos, ou seja lá o que for. É muito complexo e para falar disso realmente e para especialmente diagnosticar, entender a pessoa, o paciente, só um médico psiquiatra realmente. Dizem os especialistas que o pedófilo não tem cura. O pedófilo, ele pode passar 500 anos preso, quando ele voltar, ele vai atacar crianças. Olha, é um assunto novamente muito complexo, muito controverso, e quem vai dizer se o indivíduo ele efetivamente pode retornar à sociedade após uma reabilitação é um profissional de saúde mental, é um médico psiquiatra que vai analisar o caso do indivíduo e vai verificar se é adequado ou não o retorno desse indivíduo à sociedade ou se ele deve permanecer isolado, por exemplo, no caso de que nós temos tristes de pedófilos que inclusive são assassinos e por aí vai, né? Do ponto de vista do cérebro, saindo da pedofilia e indo para uma coisa mais abrangente que é a psicopatia, o psicopata, o indivíduo psicopata, ele tem um cérebro diferente. O psicopata, ele não consegue ter, por exemplo, a empatia. Se eu vir você sentindo dor, eu sinto dor dentro de mim por olhar você sentindo dor. Faz parte da natureza humana essa empatia, sentir a dor do outro, se sentir pena, né? Se colocar no lugar do outro. Não só pena, mas a compaixão, o dividir um pouco de você com outro ser humano. O psicopata não tem isso. O cérebro dele não é capaz de produzir isso. Então, tal como o nosso telespectador aí não consegue ver o infravermelho que sai do controle remoto, seu cérebro não consegue interpretar o infravermelho para você conseguir vê-lo. O psicopata não consegue sentir a empatia. E nesse sentido, o psicopata de fato diagnosticado, muitos especialistas vão dizer que é incorrigível, que não há como você reabilitar esse indivíduo para que ele retorne à sociedade. Outro tema que está na moda, inteligência artificial, existe isso? Olha, como você falou, perfeito, moda. Não existe hoje no mundo um computador que chega sequer próximo a algo que o ser humano consegue com o seu cérebro. Não existe. Há muitos pesquisadores... Mas não tem computador que ganha de enxadrista famoso? Mas é porque jogar xadrez é muito menos complexo do que sentir, por exemplo, amor. Né? A emoção ela é um processo do ponto de vista do cérebro muito mais complexo. O sentimento de amor que leva você a escrever uma poesia, que leva você a se encantar por um filme e lembrar de uma pessoa do seu passado romântico. Isso é de uma complexidade estarrecedora. Nós conseguimos programar computadores para jogar xadrez, nós conseguimos programar computadores para coisas que a gente consegue computar matematicamente. Só que a gente ainda não consegue computar matematicamente o funcionamento total do cérebro humano, justamente porque ele vai ter coisas que vão muito além de jogar xadrez. Como, por exemplo, conversar
como nós estamos conversando aqui, pensar sobre o futuro da humanidade como nós estamos pensando e, sobretudo, uma coisa que um computador não consegue fazer e eu duvido que consiga fazer no futuro próximo, é ser criativo. O processo de criatividade é uma coisa fantasticamente humana e que não há computador hoje que consiga fazer algo sequer artificial, sequer próximo. E especialmente no sentido artificial da inteligência. Então depende do que você chama de inteligência quando você fala de inteligência artificial. Existe alguma inteligência por parte do computador? Claro, para certas coisas o computador vai substituir a inteligência humana. Por exemplo, dirigir. Em breve nós não dirigiremos mais, o computador dirige melhor que nós. Agora, propor soluções criativas para que o mundo de amanhã seja melhor do que o mundo de hoje, aí, meu amigo, aí eu estou no time da humanidade. Eu estou no time dos cientistas hoje que não enxergam a possibilidade de, com a nossa tecnologia atual, a gente conseguir reproduzir um cérebro humano dentro de um computador. Falar em time, qual é seu time? Então, eu não tenho um time específico, mas eu digo que eu sou palmeirense, né? Mas eu não tenho um time... Que o Palmeiras está de baixo, aí o palmeirense está escondendo. Aí, e sobre o assunto, aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que é que o homem, ele trai a mulher, ele troca de religião, mas não troca de clube, de time? Por quê? Isso é mentira, ele troca de clube sim. É que ele não fala. Mas ele não fala, né? Ele não fala, né? Assim como não fala para a mulher que troca de mulher, que trai a mulher e por aí vai. Pela vergonha. O sentimento de vergonha é um sentimento muito interessante, porque ele faz com que a gente mude aquilo que a gente faz, imaginando o que o outro está esperando de nós, né? Mas o futebol é incrível, né? O futebol é a prova de que o ser humano é um animal emocional. Eu não torço porque um dia, nunca esqueço, o Palmeiras, ele perdeu uma semifinal na Libertadores da América para o Grêmio e eu fiquei muito bravo, fiquei enfurecido. E aí depois que a fúria passou, eu respirei, eu pensei, por que eu tô bravo? Aqueles caras estão ganhando milhões para eu aqui ficar bravo porque eles perderam. E aí eu parei de torcer, né? Porque eu percebi que era irracional. Mas é muito emocional o torcer. Você percebe que não existe uma razão racional. Você torce porque aquilo mexe com o teu coração, mexe com as tuas emoções. E no fim das contas são as emoções que movem os seres humanos. A emoção é que lota estádio. Não são professores de ciências exatas que lotam estádio, são as emoções. Nós queremos agradecer a Pedro Calabrese. Foi uma aula que ele deu aqui para a gente e, lamentavelmente, nosso programa só tem esse tempo, porque daria para fazer uns 10 programas, porque realmente não é sem razão que ele é um nome famoso no Brasil e no exterior. E as palestras dele são simplesmente imperdíveis. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser.